Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 117 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Juliano, que ainda não sabe se vamos falar de astronomia ou astrologia. Eu sou o Juliano, tô aqui com a Adriana, que antes do André nascer estava em formato de lua. Ai, que horror, Juliano! Lua cheia. Agora eu estou em lua minguante, se Deus quiser. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o casal Mário, segundo meu porteiro, não, mas é Marcos o nome dele, e a Fernanda. E eles entendem tudo de lua, estrela, céu. Quase tudo. É. Eles vão interpretar o sonho de José hoje aqui, né? Ah, é mesmo as estrelas, 12 estrelas, né? As 11 estrelas, sei lá. Muito bem, nós estamos aqui com o Calil, vamos chamar de Calil, e a Fernanda, Sim. esse casal abençoado nosso aqui, que vai falar com a gente sobre astronomia. E o Juliano está com a gente remotamente, né? Nós estamos aqui todos no mesmo local, menos o Juliano, que está em Batatais, ele não consegue sair dessa cidade. Nós estamos gravando esse programa, só uma curiosidade para vocês, no dia 12 de março de 2011, o programa vai ao ar no dia 14, e exatamente hoje completam 5 anos que o primeiro programa foi ao ar. Que honra, né? Eu não sabia disso. Pois é, olha só que curiosidade legal. Eu só lembro quando chega perto. Chega em março, eu falo, preciso ver que dia que foi, né? Eu entro lá, vejo que foi o dia 12 e completamos 5 anos do podcast Irmãos.com com um tema muito especial e convidados muito especiais aqui com a gente. Olha só, que chique. Vamos apresentar direito os nossos convidados. O Marcos Calil, ele é formado em matemática, né? Já começa a loucura por aí, né? Você já vê que tem alguns pinos a mais, né? Realmente. Não digamos a menos, mas a mais que a gente. Professor mais amado do Fundamental. Matemática é verdade. Meus alunos na faculdade me adoram. Longe deles. E depois foi fazer teologia, fez 4 anos de Palavra da Vida. Filma o nosso convidado. É mesmo, aí a gente agora fica pensando, como encaixar a matemática com a teologia? É. Ou Isso não, né? Isso fica um tema para um próximo programa, né? Se for interessante para alguém ouvir sobre matemática, né? Eu gostava da fórmula de Bhaskara. Eu achava legal. É de comer, Bhaskara? Não, é equação de segundo grau. Bhaskara é De comer? É uma Pentecostal. O outro é pastor pentecostal. Pastor pentecostal, forma de Bhaskara. É isso pra gente chegar que o Calil, depois disso, foi se especializar, fazer alguma pós-graduação, alguma coisa assim, na área de astronomia. É, especializações, né, em astronomia e astrofísica. Você Olha você fica praticamente 7 dias, enquanto o pessoal tá nas férias de janeiro, assim, se divertindo na praia, a gente tá lá enfurnado, né? Às vezes julho, né? É mesmo porque, né, quem gosta desse assunto não gosta muito de praia, né? Até gosto, né? Mas a gente consegue dividir. E aí fica 7 dias, 8 horas por dia, mais ou menos. Alguns cursos, por exemplo, o IAG teve uma vez que a gente bateu, acho que quase 36 horas sem dormir, porque a gente teve 8 horas. Que horror. Teve 8 horas de aula. Depois nós saímos, fomos pra Valinhos, fomos pra Atibaia, na radiotelescopia, fazer observação de madrugada também. E depois no outro dia teve aula de novo, né? Então, aproveitar ao máximo o tempo que a gente consegue, né? Então você fica aí nesse intensivo. Aí depois eu acabei trabalhando mais na área de ensino e divulgação de astronomia, né? Eu tive o privilégio de trabalhar no Planetário do Carmo, em São Paulo, e Planetário do Ibirapuera, durante 3 anos. E aí, no fim, acabei fazendo História da Ciência na PUC, na área de astronomia, História da Astronomia, e agora o doutorado que estamos aí, engatilhando em História da Astronomia. E a Fê tá aqui com a gente porque é a esposa do Calil. a fiel ajudadora, porque aquele que ele não souber responder, eu tô aqui Ela pra... responde, ela sabe as coisas mais difíceis. Ela também é danadinha, ela trabalha também no Planetário, né? Aí, ó. Ela é formada em comunicação, mas trabalha Não, no mas eu sou de Planetário. humanas total. Você sabe que o nosso namoro, né, quer dizer, ela tava recém-operada de uma cirurgia que ela fez. E aí eu fiz a crueldade ou a felicidade, teve um eclipse lunar total. Eu adoro. Romântico, né? Lindo. Lá e aí eu peguei ela, nós fomos lá pra Extrema, né? Sul de Minas. Nossa! É perto do Juliano lá. Perto do E Juliano é lá. cheia de ponto, aquele carro Cheio de chacoalhando. ponto, eu peguei a Avenida Embratel, quem conhece a avenida que vai lá pra cima pra parte onde o pessoal pula de asa delta, né, na rampa de asa delta, então imagina, estrada tudo esburacada, coitada, cheia de ponto, sofrendo, né? E ele achando super divertido. E
achei super legal, né? Aí montei meu telescópio, fiz minhas fotos, tudo. Eu achei que lá foi o momento que ela se apaixonou, não por mim, pela astronomia. Tá, acho que por mim, acho que Depois isso ela me odiou o resto da vida. É que eu pensei assim, agora que eu tô aqui, eu preciso curtir, né? O que ele tá fazendo. Aí, Já que eu vim já até que eu tô aqui, né? até aqui. Cara, Ai, que a tua vantagem é a seguinte: você falar pra ela assim, você é minha estrela, você fala com conhecimento de causa, né? E o bom é que ela entende também. Ela entende É uma esfera de gás quente, né? Então. Eu entendi. Brincadeira. A gente vai gravar programa sobre astronomia, mas não é do mal, assim, astronomia? Tipo horóscopo, essas coisas, ou não tem nada a ver com astrologia? André, o pessoal vai achar que você é burrinho. Fala que você sabe a resposta, vai. Gente, eu sei a resposta, mas eu quero ver Só pra isso gente do explicar e caminho, desmistificar. O pessoal te confunde muito como astrônomo? É muito Pede comum. pra você Além de ser uma ler o piadinha, horóscopo. Não, a primeira coisa que você fala, quando você é matemático e astrônomo, o pessoal já te olha esquisito, né? O É. pessoal fala, meu, como assim, né? Aí quando você ainda fala que segue a Cristo, é evangélico, né, tudo, aí o pessoal te olha mais esquisito ainda, né? Porque eles confundem muito essa questão de ciência e fé, né? Ciência e fé poderia ser uma pauta inteira de programa, mas só no meu ponto de vista, eu acho que não tem conflito nenhum. Pra mim é muito mais questão de mídia que faz ter o conflito do que propriamente o conflito em si. E uma coisa que você tem que ter na cabeça quando você trabalha nessa área de ciência e você é evangélico, é cristão, é colocar a Bíblia acima de qualquer outro livro. E a questão maior é assim, você entender que a Bíblia não é um livro científico. Ele não foi escrito um livro para ensinar ciência. Então, já você querer evangelizar alguém que é um cientista, por exemplo, e querer colocar a Bíblia, falar, olha, não, mas aqui na Bíblia tá assim e na ciência tá assado, não vai, entendeu? Não é por aí que acontece. Mas a pergunta sobre astronomia e astrologia, o pessoal estranha muito, porque o pessoal confunde muito, né? Fala, pô, mas como é que você é astrólogo e é evangélico, né? Então, A astrologia e a astronomia na antiguidade sempre andaram juntas. Não adianta, né? Quer dizer, você pega lá egípcios, gregos, romanos. Às vezes as pessoas até se espantam quando eu falo que você tem Ptolomeu, século I depois de Cristo. Ele tem nas escrituras, na parte onde ele escreve, a mistura de as influências dos astros sobre as pessoas, né? E ela foi começar, ela se separou mesmo, né? Começou a se separar depois de Galileu, Kepler, que começaram então a colocar uma fundamentação. Não sei se eu posso colocar mais matemática, porque já existia, mas ela começou a se separar aí. A diferença hoje em astrologia e astronomia é simples. A astronomia é uma ciência, a gente considera como sendo uma ciência que você analisa o movimento dos astros. Então um cometa vai passar, eu sei por onde ele vai passar, qual é o brilho dele, qual é a cauda, qual é a composição química que tem naquele cometa. Ou eu olho um planeta, eu sei qual é o percurso que ele vai percorrer, Do que é feito. do que é feito, enfim, né? Então a gente analisa propriedades físicas, químicas, Movimentos. matemáticas de movimento do planeta, ou da estrela, ou do buraco negro, ou o que for. A astrologia é outra coisa. A astrologia, ela utiliza os planetas, os astros, para verificar esse caso da influência nas vidas das pessoas aqui. ela usa a Mas é astrologia engraçado, pra conhecer esses astros, né? É engraçado que a astronomia. terminação é estranha, porque Olha, eu tô confundindo. já. astrologia, porque Logia é estudo. então, estudo É. dos astros, devia ser o contrário, Então, então, porque né, da na antiguidade astronomia. você não tinha essa separação de astronomia e astrologia. Aliás, você não tinha separação O do de mal, qual nada. que é? O do mal é a astrologia. Você não tinha separação de nada. Eu tô confundindo, já tô. Vamos ali. Já tá Do confundindo. mundo, dos ímpios. É astrologia. Mas o que acontece é assim, cientificamente falando, não existe nada que me fale, assim, que prove que algum planeta vai exercer uma influência na sua vida, naquele determinado momento que você nasceu, ou que a Lua vai exercer alguma influência na sua vida, né? Essa questão de Lua, nós que trabalhamos na área da ciência, nós somos muito céticos. A gente sabe que cortar cabelo, ter filho e outras crendices, a gente considera como crendice popular. Isso não existe nenhuma comprovação. Não. A única coisa que A existe maré. são A os maré efeitos existe. da maré, Aham. tá? Mas Que é sabe muito qual- visível. Uma coisa curiosa, assim, é bem curiosidade mesmo. Meu irmão, ele é obstetra, ele já até gravou o programa com a gente. Ele olhava no calendário dele de plantão. Quando ele tava de plantão na virada da lua, ele falava, tô ferrado. Porque era
engraçado, mas virava a lua, tinha muito mais perto do que dia normal. O que pode mesmo, acontecer, aí não existe nenhum estudo assim, voltado. não tem nada né? a comprovar. Mas, por exemplo, você tem algumas consequências por causa do efeito de marés. Gravidade. Então, os efeitos de marés não acontecem só no mar. No mar ele é muito visível, mas acontece na crosta terrestre também e acontece na lua também. Porque a lua puxa a terra puxa a lua. Agora, quando você vai fazer uma plantação, tá naquela lua cheia, a água vai subir, é natural, você entendeu? E aí aquela plantação vai absorver mais água, vai se desenvolver melhor. Que nem o pessoal quando vai sair pescar. O pessoal fala, a melhor pescaria é quando tem lua cheia. Quando tem lua cheia, tem mais peixe. Mas é por causa da lua? Não, o brilho da lua atrai os peixes. Isso é fato. Olha isso, que legal. Tanto que tem... Levem uma lanterna. Exatamente. Pescaria. Tem Nossa, gente que muito quando boa é lua ideia. nova, eles levam lanterna. Mas olha. eu achava que fosse pra enxergar, assim. Não, é pra atrair os peixes. Então é uma consequência, né? Não é a influência direta. E outra coisa importante falar é que nós, na astronomia, utilizamos, por exemplo, as constelações zodiacais, só para dar um exemplo, tá? Bem rápido. As constelações zodiacais, que são aquelas por onde o Sol passa, e também os planetas e a Lua, eles passam por algumas constelações. Zodiacais. Zodiacais. É tipo Zodíaco. quando Com fala Z. que é Áries com ascendente em Câncer, essas Então, coisas. na astronomia... Astrologia. Na astronomia, nós temos 13 constelações no zodíaco, que entra o Filco, por exemplo. Olha no que meio, legal. O que tá- zodíaco é astronomia mesmo. Astronomia. Né? Interessante. Porque assim, existem 88 constelações catalogadas de acordo com a União Astronômica Internacional. Isso foi em 1932 que padronizou. Para nós são áreas no céu, são como grandes quebra-cabeças. Que dentro deles, respeitando a cultura grega e romana, enfim, existem as figuras lá dentro. Para conservar a mitologia que eram deles, tá? Mas nós olhamos como áreas no céu, Certo. tá? Então você tem as 13 constelações do zodíaco para nós na astronomia, onde tem o Ofilco que fica entre Escorpião e Sagitário, tá? E elas não estão divididas em áreas iguais. Na astrologia, são 12 constelações, excluindo o Ofilco, e elas são divididas em áreas iguais. Então, já começa diferente por aí. Tá. Entendeu? Então tem muitas coisas diferentes. Então não dá pra você querer comparar astronomia com astrologia, porque a forma que nós interpretamos o céu, a forma que nós enxergamos o céu, em grande parte é diferente deles. Você falou que em 1932 foram catalogadas 13 constelações, é isso? Não. Não, 88. Olha, quase. Das quais 13 são zodíacos. Tá. Essas 88, desde 1932, não foi provado nada diferente? Não foi descoberto nada novo? Como que é isso? Na verdade, isso é uma composição de vários catálogos estelares. Antes dessa padronização, existiam vários catálogos de Hiparco, de Ptolomeu. Existia até um catálogo estelar que eu estou atrás e não estou achando, de um padre, se não me falha a memória, eu não lembro o nome dele agora. Ele fez todas as figuras bíblicas, várias figuras bíblicas, ele colocou no céu. Entendeu? Então, ligando as estrelas, davam os desenhos. Tipo, Como assim? Abraão, Noé... Tipo, fazer um horóscopo gospel. É porque... Meu, que deu boca! Esse negócio de ligar pontos, Como a gente cara... não pensou nisso antes? Dá dinheiro, né? Dá pra usar as 13 constelações aí. Coloca Paulo também, né? É verdade. Os anciãos. Mas esse negócio de ligar os pontos, aí você pode fazer qualquer figura no Pode, céu, né? com certeza. Porque assim, é um cada tapete de estrela, né? Exatamente. Cada povo tem a sua maneira de enxergar o céu. Por exemplo, na tribo Tupi-Guarani, por exemplo, eles têm a constelação do Homem Velho. Para a linguagem dos gregos e dos romanos, compreende a constelação de Órion. Três Marias. Onde se localizam as Três Marias. E o penacho do Homem Velho é a cabeça do touro, para a constelação dos gregos. Eles têm a constelação da Anta, que está na constelação de Escorpião para os gregos. Oh, que Os legal. chineses, eles têm umas constelações que é muito difícil de olhar o céu deles, porque são muito pequenininhas as constelações. São assim, 3 estrelinhas já formam um desenho, 4 estrelinhas já formou outro. Forma um hashi. Eu já não conheço bem a deles, mas eu já vi o desenho, né? Então, cada povo, olha, você pode construir as suas constelações, você pode montar, Ah lá, Gil. né? Olhar, você pega, vamos lá, Gil, vamos lá, dicas. Constelaçõesdeirmãos.com. Boa, aí põe o Paulinho, o Adriano, personagens. né? Aí, os Olá, personagens, pessoas né? formando. Mas as Três Marias, eu acho que é bem conhecida. É, a mais conhecida, não é? Mais fácil de ver a olho nu, né? pelo menos. Não, as Três E Marias. o Cruzeiro do Sul também. Pra no nós nosso no hemisfério hemisfério. sul. Pra nós. As Três Marias não é só aqui? Não, as Três Marias dá pra ver hemisfério norte e sul Norte também. também? Norte e sul. Só que a diferença é que no norte eles veem ela, como posso dizer, normal. É que nós aqui nós vemos ela de ponta cabeça. É, de ponta cabeça. A figura das Três Marias. As Três Marias compreende o cinturão do guerreiro Órion. E tá? que Maria que é essa? A Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Maria, irmã de Lázaro.
Três Marias da Bíblia, né? Seus nomes são Amintaka, Mintaka e Amilã. Esses Que são legal. seus nomes. Os gregos, É. Quem que deu esses nomes gregos? Muitos nomes que nós temos das estrelas vieram de uma história bem interessante. Né? Quando você teve, por exemplo, a queima da Biblioteca de Alexandria, deu-se muito dos escritos, né, dos antigos. Com isso, lógico, muitas coisas da astronomia. Alexandre o Grande, ele foi, então, para a parte lá da Arábia, toda aquela parte lá do Oriente Oriente né? Médio todo, e ele levou alguns livros para lá, muitos livros. Lá eles traduziram para o árabe. Né? E depois que passou tudo, enfim, a Europa se acalmou, teve o regresso desses livros para a Europa. E foi uma tradução para o latim. Então, muitas das estrelas que nós temos agora, como por exemplo, nome de estrelas, Aldebaran, Antares e outras, Aldieb, vocês percebem que ela tem uma ideia árabe, mas também tem um latim. Então, é um árabe meio latinizado. Entendi. Então, é daí que saem os nomes. Mas elas têm significados. A cabeça do touro, o olho do touro, a pata anterior, enfim, elas têm esses significados. É o que as pessoas viam no céu e davam o nome de davam acordo com a nome. imagem que viam. Né? Você pode fazer isso em casa. É muito legal, né? Eu faço isso com os bichinhos do André agora. Tô dando pessoal- nome, brincando. O pessoal faz Chama-se com nuvem, né? etnoastronomia, essa diferenciação assim, entre como um povo enxerga o céu e o outro. Então é estudar a etnoastronomia. Viu, mas apontar dedo pra estrela da verruga mesmo? Claro! Nossa, várias. Você vê que eu tenho muitas aqui na mão, né? Você evita, né? Nada que ele tem um queima-verruga, na hora que nasce ele já queima. A gente É, usa point, laser né? point por isso. Aí, viu isso? Não, mas não dá. Ó, mas não, o pessoal pode que tá ouvindo a gente aí, ó, ele falou Aldebaran é estrela. Não confunda com o planeta da princesa Leia, Alderan. Alderan. Tá certo A que Bíblia também é cultura. Tá certo que é Guerra das Estrelas, tudo, mas o planeta era Alderan. O Marcos tava falando pra gente que ele nunca assistiu Guerra nas Estrelas. Olha só. Vamos derrubar ele? Queen, viu? Eu falei pra não falar Que entregar. isso. vergonha, que vergonha. Eu sou um pouco a parte dos astrônomos, né? Assim, a parte no sentido que minha história é um pouco diferenciada. Muitos dos astrônomos, eles já começam com 6 anos de idade, 5 anos de idade, já estão assistindo esses filmes. Já pede Star a luneta Wars, pro pai, Já né? pede a luneta pro pai. A gente recebia, eu quando trabalhava aqui, agora eu não tô mais no planetário, mas o planetário ainda recebe crianças de 5 anos de idade, 6 anos de idade, que sabem todas a ordem dos planetas e começam a conversar Olha, com que você, que você legal. fica assustado. Você, Dá um né? medo. Dá um medo, você fala mesmo. Nossa, que legal. Vão roubar nosso trabalho. Vão roubar nosso emprego daqui a pouco, né? Ah, mas a ordem dos Eles planetas eu são também assim. sei. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno. Essa. É que eles sabem também Faltou, alguns faltou, hein? exoplanetas. Dois. Urano, Netuno, Plutão não é mais. Não, é que você tem que usar. Minha avó tem muita joia, só usa no pescoço. Só que o entendeu? pescoço não tem mais. Não tem mais pescoço, só usa no... Só usa. Só usa usa no. no. Aí tem Ai, que horror. Aí você pode colocar o que quiser no pi. E aí, geralmente, eles começam com essa idade. Estão assistindo filme Star Wars. A geração atual da criançada é por conta do Marcos Pontes, que foi por espaço. Isso influenciou muito. Então a gente está recebendo uma geração agora que viveu esse momento e está querendo virar astrônomo. Ou, enfim, trabalhar na área de exatas. A minha história foi completamente diferente. Depois que eu me formei em matemática, em 95, que aí eu estava dando já aula de física para a 7ª e 8ª série, eu fui convidado pela escola para assistir uma palestra, né, um encontro, esses congressos de física que teve, e lá teve uma palestra de astronomia. Quer dizer, eu com 21 anos de idade, 20 anos de idade. Foi depois de 95, velho, então, né? Depois de velho que eu falei, cara, é isso que eu quero ser quando eu crescer. Quando eu crescesse, Quando né? eu crescer, eu quero ser isso, né? E aí foi isso. Já sou matemático, teólogo, astrônomo. Qual é a diferença, né? Bobagem. Eu acho que eu nunca fui astrônomo porque meus pais nunca deram o telescópio que eu sempre pedi. Não, eu pedi uma luneta, não um telescópio. Na verdade, eu queria ser músico, né? Quando eu fiz 18 anos, eu, assim, 18, 17 anos, sei lá, eu falei, pai, quero É a fazer idade. faculdade de música, né? Aham. E aí meu pai falou, não, isso não dá dinheiro, filho, imagina, Ah, vai, então vai eu fazer vou fazer, matemática. Fazer matemática, É cidade. Ao dinheiro você vai saber. Né? É, pelo menos Gente, saber mexer no e dinheiro eu dos que outros. fiz jornalismo, que nem precisa mais. Pronto, acabou. Acabou a faculdade de jornalista, né? Ela tá tão frustrada. Precisa mais, é. Nem Verdade. precisa. Cara, conta que essa história de Plutão, que não é mais planeta. O brasileiro foi pro espaço, não tem mais planeta, Plutão. Roubaram É a Plutão. maldade, né? Que fala, né? Só foi o Marcos Pontes ir pro espaço que roubaram Plutão, né? Mas foi na mesma época que tava tendo a definição, né? Em resumo, é o seguinte: foram encontrados muitos corpos próximos de Plutão, naquela região que a gente chama corpos dentro do cinturão de Kuiper, alguns falam Kuiper, né? Que é depois de Netuno, tem diversos
diversos corpos lá. E objetos maiores que Plutão, ou do tamanho de Plutão, e esféricos, enfim. Quer dizer, aqueles descobridores começaram a questionar, pô, se esses corpos são maiores que Plutão, logo eles têm que ser planetas. E aí nós percebemos que não existia uma definição sobre o que são planetas, enfim. E aí, então, começou-se a ter essa discussão sobre o que são planetas. E aí, na reunião da União Astronômica Internacional em Praga, foi em 26 de agosto de 2005, 2006, mas eu não lembro se foi 2005, 2006, foi definido, então, o que são planetas anões e o corpos menores. Nessa definição, Plutão acabou caindo por um item que difere dos planetas, que na sua órbita, os planetas, eles têm que ser esféricos, assim como o planeta anão, tem que orbitar uma estrela, no caso o Sol, assim como os planetas anões, porém a diferença é que os planetas, na sua órbita, não pode ter nenhum corpo que interfira nele, na sua órbita, em termos de gravitação, por exemplo. Já nos planetas anões, não, podem ter outros corpos na sua órbita, de maneira geral é isso. E aí começou-se então a ver quem eram os planetas anões. Interessante que assim, entre Marte e Júpiter você tem diversos corpos lá, que é o cinturão de asteroides, que a gente chama. Entre Marte e Júpiter tem o cinturão de asteroides. São milhares e milhares de asteroides. Tem um lá, que é o Ceres, que ele era considerado asteroide e agora ele foi colocado como planeta anão. Então, se o pessoal pensa que Plutão foi rebaixado, Ceres foi promovido. Foi promovido. Né? E ninguém fala isso, né? E aí você tem outros planetas anões agora que são quem? Ceres, né? Plutão, Haumea, Makemake e Eris. Makemake. Que chique esse nome. É deus polinésio, Né? da fertilidade. Ai, Acabou os nomes de deuses gregos pros planetas, né? pros astros. Onomatopeia. Tem duas maçãzinhas nele. Boa, duas maçãzinhas. Mas aí o que acontece? Tem mais de 100 corpos candidatos a se transformarem em planetas anões. Candidato é ótimo, São né? candidatos. Estão fazendo campanha. Quem descobriu, lógico que quer que seja, né? Porque ele vai ter o nome dele Tem gravado os na astrônomos história, que né? acham esses corpos. Entendi. Entendeu? São os E é um astrônomos. prestígio entendi. pra É um ele. prestígio, é que nem cometa. Cometa, a maioria dos cometas que O são Halley é descobertos... nome de gente, né? Edwin Halley, em homenagem ao astrônomo. A maioria dos cometas que se descobrem hoje, atualmente, são astrônomos amadores. Profissionais não... Por quê? Porque os amadores pegam um telescópio, armam lá na casa dele, onde for, e ficam varrendo o céu. O que é varrer o céu? Eles olham pra cá, olham pra lá, olham depois pro outro lado. E conferem em algum lugar pra ver se já tá mapeado. E confere pra lá se tá mapeado. Os profissionais, o pessoal pega o telescópio profissional, aponta pra uma área do céu e fica por horas e horas naquela região. E é uma região muito, um campo de observação muito pequeno. Nos astrônomos amadores já é um pouco maior o campo de observação. E nisso eles pegam, de repente, um cometa. E aí é uma felicidade, porque o cometa sai com o nome dele. Então essa é uma das glórias, vamos dizer assim, para um astrônomo amador ou profissional, achar algum corpo, entendeu? Descobrir um novo corpo, um objeto celeste que de repente vai levar o nome dele e ele vai ficar gravado, registrado com ele. E por que o cometa Halley é mais famoso? Porque ele é Porque o que mais foi aparece, Ele passou numa época que Ele chamou muita passou atenção, né? e na verdade foi o primeiro cometa da qual foi feito os cálculos de previsão de que ele ia fazer o seu retorno e acertou. que Entendeu? legal. E ele passa de quanto em quanto tempo? 70 e poucos 76 ou 72 anos, eu não 76. lembro de 76. A gente ainda vai Minha estar vivo assessora, ela quando ele sabe. passar de novo? É só Deus fazer as sabe. contas agora, porque o último passou em 80 e alguma coisa. E a próxima vez que ele passar, ele vai passar mais perto da Terra. Que ele passa uma vez longe, uma vez perto. Olha. Olha só. Se ele tá dizendo. A Fê tá com uma cara de Segundo os interrogação. meus aqui. cálculos, Certo. Suas observações a olho nu, né? isso, olho nu. Mas comenta dá pra ver olho nu, você sabe. Quando passou o Halley, o rastro dele chegou a Terra passou pelo rastro dele. Não, Na vez isso anterior, é- não 80, na vez anterior, a Terra Isso é o seguinte, você tem um cometa, aí quando ele chega a 2 unidades astronômicas, que seria mais ou menos a distância de Marte, mais ou menos, ele então começa a desfragmentar por causa da ação dos ventos solares, né? Por causa do calor intenso do Sol e tal, ele começa, é uma bola de gelo suja, vamos dizer assim, né? E deixa fragmentos no espaço. E algumas vezes a Terra coincide de bater nesses fragmentos, cruzar com esses fragmentos. E aí o que acontece? A ação gravitacional, né, acaba atraindo esses corpos, esses pequenos fragmentos, e entra na atmosfera. São as chamadas populares estrelas cadentes. Certo. Entendeu? Ai, é tão Né? bonito. Eu sempre É faço um linda. pedido. É linda. Eu nunca vi. sabe. É, Nunca irmã, viu? que Sério? bênção. Vi na TV. E você sempre é abençoada com esses pedidos com as estrelas. Não, eu faço o pedido no final e falo em nome de Jesus, amém. Saiu bem, né, Dri? Não, é o melhor de todos isso aí. Pedir pra estrela, em nome de Jesus, É lógico, uma bênção.
Eu tenho uma frustração com relação à observação. Teve uma época, eu era criança. Em Piracicaba tem um observatório, não sei se você já ouviu falar. Do seu Nelson Travenick. Olha só, isso aí. Eu era criança, eu não conhecia o seu Nelson ainda. Aí teve um dia que era o dia que Marte estaria mais perto da Terra, poderia ser observado a olho nu. Aí, assim, tava convidando todo mundo pra ir pro observatório ver isso, né? A gente chegou lá, uma fila enorme de carro pra entrar e tal. Aí deu uma fila enorme de gente pra observar. E era assim, ó, você ia andando, chegava só vez, você põe o olho e saía. Terrível, eu era pequeno, meu pai me pegou no colo, eu não vi nada, eu vi um borrão lá, assim. Eu falei, caramba, eu imaginava que ia ver, sei lá, ó, os marcianos. Os ETs lá, né? Os marcianos. Mas isso é uma coisa muito curiosa. Aí desde então eu tenho essa loucura de ir pra um observatório e ficar uma meia hora olhando pra um telescópio até ver direito alguma coisa, gosto, né? Olhar com gosto. Isso é uma coisa interessante que, assim, nós astrônomos, né, que observamos pra nós Lua, Saturno, carne Júpiter, de vaca. Exatamente. Carne de pescoço. É uma Lua, assim, é coisa mais pra nós, assim, pra Lua, tá legal a Lua. Mas pra quem nunca observou, o primeiro objeto que eles mais gostam, que eles choram, que acham lindo e maravilhoso, é a Lua. A Lua é, assim, o carro-chefe. As crateras, é muito As lindo. crateras, tudo, né? É o carro-chefe de observação em qualquer evento que você faz em divulgação. Quando a Lua tá uma visão boa, dá pra perceber onde fica o Mar da Tranquilidade? Dá pra perceber alguma coisa da Lua, não? Sim, Olho nu. você consegue ver as crateras. A olho nu, você diz? A olho nu você vê uma cratera ou outra, não vê? A olho nu você vê mais os mares, né? Eu vejo um coelhinho, assim. Ainda bem que você vê coelhinho Pelo no menos São na São Jorge. Jorge. Não, dizem que se você vê coelhinho é porque você tá apaixonado. Então, Também sempre vê coelhinho, né, amor? Sempre. Agora, às vezes, Sempre. a gente às vezes coloca, por exemplo, pra nós que adoramos, sei lá, a gente acha muito legal ver Marte, né? Uma vez eu coloquei armei meu telescópio na varanda lá da minha casa, aqui em São Paulo, né? Você tem telescópio em casa? Tem um. Olha que legal. Aí eu chamei um amigo meu. Sim, a gente vai te chamar, Adri. Sim. Ah, entendi. Aí eu coloquei Marte, todo feliz, falei pra ele, olha aqui que legal Marte, né? Pra mim é uma emoção ver Marte, eu acho bonito. Ele, essa bolinha vermelha sem graça? Quer dizer, agora se eu apontasse pra Lua, ele ia ficar, entendeu? Mas dá pra ver Bolinha definido. vermelha. Porque A superfície. a impressão que eu vejo, a impressão que eu tenho é de quando eu vi um negócio embaçado, fora de foco no céu, sabe? Às vezes poderia estar fora de foco por causa da sua vez que regulou, Da sua entendeu? vez que desregulou. Às vezes a pessoa vai olhar e ele Ou você põe já o olho, tinha ele bate miopia, o amor. olho, não. Ou já tinha miopia e não sabia, é verdade. Parece uma bolinha do jogo River Ride, assim, aquela Uma vermelhinha. bolinha vermelhinha. É. Uma bolinha, vamos dizer... Bem, quando eu vi a bolinha vermelha do River Ride. Tem que eu não explicar sou pros dessa época. jovens agora. Eu não sou River dessa Ride. época. Eu também não. Eu acho que Eu do conheci Atari. River você Ride. conheceu o River Ride? Então, o Juliano é da mesma época que a Adri. Eu tenho o River Ride. É isso aí, que o aviãozinho passa no fuel. Lembra? É, E tinha Pac-Man também. Tá acabando o Pronto. combustível. É um passarinho ou Uma nave espacial. era É o aviãozinho. precursor do Twitter, esse aí. Mas e se eu decido que eu quero começar a fazer observação e tenho um dinheiro e quero investir para comprar um telescópio? Que recomendação você daria para mim? A compra de telescópio no Brasil não é fácil. A primeira recomendação que eu dou é assim, se vier na caixa que ele aumenta 600 vezes, 500 vezes, 1000 vezes, já não mentira, compra. é mentira. É mentira, já não compre, tá? E não tem o Porque- 100 metros, então, isso é mentira, né? Não adianta. Geralmente esses telescópios que são vendidos em shopping, enfim, por aí, as lentes são de acrílico. E isso tem uma aberração cromática. Você vai ver a Lua com uma borda azul, por exemplo, tá? Mesmo nos telescópios profissionais que a gente usa, esses de grande porte, a gente aumenta no máximo até 200 vezes e olha lá. Você entendeu? Porque você tem a ação da atmosfera, que é trêmula, e você vê o corpo, o objeto, por exemplo, Saturno, você não consegue ver ele bem definido acima de 200 vezes. É Dá pra complicado, ver os entendeu? anéis do Saturno? Dá pra ver os anéis Isso eu acho separados, legal. dá. Né, Dá pra amor? ver. Isso é legal. Então você tem alguns lugares aqui no Brasil, 2 lojas virtuais que assim eu recomendo. Uma é astroshop.com.br. Qualquer telescópio que tá lá são bons, vale comprar. Ó, e se você for comprar um telescópio por essa loja, fala que você ouviu no podcast irmãos.com. Depois de É, ficar de meio é, lá, eles dão um telescópio pra cada um da gente e fechou. Aí, mandar um pra cada, tá certo. Ótimo. E também www.armazendotelescopio.com.br. Legal. A mulher tem que concordar.
Na verdade, a primeira recomendação que a gente dá pra pessoa é: observe o céu a olho nu durante 1 ano. Você pega as 4 estações, mas ninguém tem paciência. Antes de comprar o telescópio. Antes de comprar o telescópio. É mais difícil Faz que um curso corte básico, isso, né? É um curso. Noite, orar e olhar o céu. Isso. Aí depois parte pra um binóculo. Quem não tem dinheiro pra investir, é sério. Porque assim, Que você vai vai... chegar no telescópio. R$300 você compra um bom binóculo nessas lojas aí virtuais. Ai, não é pra ficar olhando o prédio do vizinho, viu? Não, Nossa, não é. me estressa. Melhor não. Melhor não. Binóculo na mão não treme muito? Eu tremo. Se você souber usar, você tem que usar ele bem Depende na... do mal de Parkinson que a pessoa tem. É, né? Dá até medo. Você começa a orar e falar, acho que eu tô tremendo muito. Se você colocar, segurar ele na ponta, né, ali próximo das lentes lá na frente e apoiar a parte de trás assim no seu nariz, você consegue. O legal é pôr no tripé. O tripé ajuda muito. Tripé de câmera fotográfica é o que é indicado. O binóculo ele serve para você observar, por exemplo, aglomerados estelares abertos. Ai, com que legal. o telescópio fica muito ruim de ver, porque você não vê tudo, você não vê o todo. Com binóculo Entendi. você vê o todo. Eclipses lunares, por exemplo, depois que eu comecei a ver com binóculo, eu só quero ver com binóculo. Eu não quero mais ver com telescópio. É mesmo? Porque Ah, é um é? show, é outra Binóculo coisa. Então você tem binóculo também? Tenho. Olha, É meu! É aquele binóculo que a gente dá pra esposa e depois... Ah, que ele ela me sabe, deu de sabe? aniversário. olha que boa. presente É legal. O binóculo geralmente é assim, tem aqueles números 10 por 50, 10 por 75, enfim. Se você pegar a divisão do 50 dividido pelo 10, dá maior ou igual a 5, é recomendado para astronomia. É bem básico. O pessoal já vai direto para telescópio, né? O Aí pessoal já não tem perde. paciência, né? Aí perde essa emoção da conquista. Exatamente, é. Aí você tem alguns Eu tipos de gostei da telescópios. ideia do binóculo. Acho que só binóculo tá bom, né, amor? Não, vale a A pena gente e já tem muito. tripé, né? Pronto, aí só faltou o binóculo. Odri, aí você pode cada um colocar um olho no binóculo. Junto. Romântico. Romântico, olha lá. Tá vendo? A astronomia é uma coisa romântica, tá vendo? Coloca aqueles adesivinhos no teto, Odri. Starfix, né? Põe os Starfix, pronto aí. Apaga a luz, tá Vocês lindo. têm no quarto? Por enquanto não, mas a gente vai pôr, né, amor? Né? Deixa vir o filho. E o duro? É duro que ele vai querer colocar no lugar certo, cada estrela, né? Ah, com certeza. Isso vai vamos ser um lá. nervo pra mim. Com régua e tudo. Eu fiz cirurgia 2 anos atrás, mas eu era míope até então. A minha decepção era ter Starfix no teto, olhar e ver tudo embaçado. Tava sempre nublado o seu Na quarto. verdade, era a minha referência pra eu saber se eu tava deitado de óculos ou não. Se eu olhasse pra cima e enxergasse as estrelas, eu precisava tirar o óculos pra dormir. No site da Climatempo, www.climatempo.com.br, você tem lá um link no canto direito superior de astronomia. Ou então entre em www.momentoastronômico.com.br. Vai cair no site onde eu abasteço as informações para a Climatempo. Tem o link efemérides lá. Lá você tem as informações, tudo que você pode observar no céu da sua cidade, qualquer lugar do Que Brasil. legal. Oh, que legal. Em astronomia a olho nu, astronomia observacional a olho nu. Uhum. Se você for em imprimir, São Paulo não tem muita coisa Tem, pra ver. dá do pra ver. olho nu. Dá pra ver. Toda a poluição. Dá pra ver cinturão de poluição. Mas você É uma Via Láctea nova. né? Você vê Cruzeiro do Sul, você vê... Aí não tem graça. Nas Três Marias. Você consegue ver no verão, Tô brincando. próximo verão nas Três Marias. Mas você consegue ver, por exemplo, vamos colocar, 5 planetas visíveis a olho nu, que são Mercúrio, Vênus, Terra. Marte... a Terra é o sexto, né? Marte, Júpiter e Saturno, né? Então esses dá pra ver a olho nu. Então, entrando nesse site, você Mas é tem que é lá... muito iluminada a cidade, né? Mas dá Fica pra difícil ver, de dá pra ver, ver. né? Dentro da cidade dá pra ver, Dá pra ver, cara? dá pra ver. Dá pra ver. eu quero. Pra Dá quem pra tá ver, dá pra começando... ver, Tá Dê. bom. Pra quem tá começando na astronomia, é um dos melhores céus, porque você consegue, os poucos que tem você consegue identificar, entendeu? E no site Entendi. da Climatempo, então você tem essas informações, incluindo chuvas de meteoros. A cada mês você tem por As volta, estrelas cadentes, que gente. são as estrelas cadentes no popular. Você tem mais ou menos uns 5, no mínimo umas 5 chuvas de meteoros por mês. Olha, Entendeu? que Por legal. mês. Aí você tem a taxa horária zenital que a gente fala, que é o seguinte, a quantidade de meteoros que caem a cada 1 hora. Então alguns é o quê? 1 por hora, 1 a cada 1 hora, outros chegam a 500 a cada 1 hora. Entendeu? E daí você faz a conta, você tem o quê? Mais ou menos uns, 3 por minuto, estou chutando. Você E tem uma consegue ver. região do céu Aí que você você olha- olha. exatamente. A gente explica onde tem que olhar também, você não fica caçando. Você não fica caçando. E como é que eu olho? Fica rodopiando. Aí onde será que é ali? Não. Eu acho que a coisa deixa eu mais legal é você pegar, por exemplo, os amigos, assim, ou se quiser sozinho, logicamente, mas pega os amigos, pega uma cadeira de Pega a praia. namorada, olha Pega só. a namorada. Olha, Hã? presta Olha a atenção. corte, É, Dri. isso ajuda. Namorada pra ir no meio do mato ver estrela. É a corte. Entendi. Cadê? E vai orar, fazer uma vigília depois, né? Vê estrela
estrela cadente, Fique Aí claro. você pega uma cadeira de praia, deita, um cobertorzinho, um chocolate quente, fica olhando para aquela região do céu. Você Namorados vai ver vários. Vai ver vários cruzando. A gente não recomenda isso pra namorados, né? Não faça Ai, isso mas é sozinho. tão lindo. Não, eu gostava de ir na fazenda quando eu era pequena, porque na fazenda é tudo escuro, né? É como só lampião tem e tal. uma poluição luminosa menor, você consegue. Nosso olho humano é capaz de ver até 6.000 estrelas numa noite ideal. O que é a noite ideal? Sem a lua, luz, sem luz e uma baixa umidade relativa do ar. E o óculos no grau certo, né? Fica a dica 117. Na verdade, não é o 117, né? É o Fica a Dica do programa 117. É verdade, imagina se foram 117 Fica Ainda Dicas. ainda não, mas a gente vai chegar lá, né? Eu acho que a gente tem cacife pra ler tudo isso, né? É, isso é verdade. E você não deixe de pegar a canetinha e o papel e anotar, fica a dica. Se você não estiver na frente do computador, que já tem o banner aí pra você clicar, né? Você pode anotar e procurar depois o link. A gente tá falando do universo, nada como pensar em sua origem, pensar de onde veio tudo isso, né? Tentar entender por que às vezes as pessoas acham que Deus tá fora de tudo isso. Tentam tirar Deus de tudo isso. O livro que a gente indica hoje é Deus Joga Dados, do John Hilton. Acho que é assim que falo sobre o nome dele. John Huygeton. O John Hilton, ele baseia o título do seu livro na afirmação do Albert Einstein, né? Que ele nunca... Não, Einstein não acreditava nessa bobagem de que foi por acaso. Na verdade ele relutava em aceitar, né? Então ele tem a célebre frase, Deus não joga dados. Ou seja, tinha que ter uma mão inteligente por trás de toda essa grandeza, de todo esse infinito universo que nós conseguimos observar, né? Como a gente tem falado aqui nesse programa. Não, é verdade. Então, assim, pra você ter uma boa resposta no seu coração e também não cair em pilha errada aí fora, você precisa buscar conhecimento. Buscar conhecimento. Né? Primeiro Busquem lugar, conhecimento. O primeiro livro sempre é a Bíblia, né? Mas pra você entender um pouquinho mais de algumas coisas, a gente tem esse Fica a Dica aqui e a gente indica esse livro Deus Joga Dados, do John Hilton, da editora Agnes, que você consegue comprar clicando aí no banner. É isso aí, fica a dica desse livro, hein? Tem uma coisa que eu não consigo entender, assim, você como estuda isso, tudo, é de acreditar que só na Terra tem gente, sabe? Então. Gente, talvez sim, É né? pecado acreditar que não tem gente? Você acredita? Você acredita que só na Terra tem pessoas? Olha, tem Não, tem ser vivo? vida, Tem vida, né? Não chama Quando de... eu comecei na astronomia, vida. eu era muito descrente, entendeu? Eu achava que nenhum outro lugar poderia haver vida. O que acontece? Você já era cristão? Já Você era tinha feito cristão. o Já era curso, cristão, já tinha certo. feito o PV. Eu era muito descrente. Falava, não, só na Terra existe vida. Só que até então eu dava aula e falava assim, olha gente, Júpiter tem 18 luas. Hoje eu tenho que falar que Júpiter tem mais de 63 luas. Nossa. Porque de lá pra cá descobriram essa quantidade de Nasceram, luas. não. Nasceram, né? Nasceram luas em Júpiter, né? Além disso, por exemplo, até naquela época lá eram descobertos quantos planetas fora do sistema solar? 1 ou 2, no máximo 5, e não era muito divulgado. Na época que você começou a estudar? Eu comecei a estudar. Olha só. Hoje, o número agora está em 531 planetas Caramba. descobertos fora do sistema solar. Tá? Que estão aqui girando em torno de algumas estrelas por aí dentro da nossa galáxia. Mesma galáxia. Então vamos situar o pessoal para entender também a grandeza de Deus, né? Você tem o nosso sistema solar aqui, onde nós estamos, nossos vizinhos, o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, os planetas anões, cometas, enfim. Aí a próxima estrela é a chamada Alpha Centauri. Certo. Tá? Depois do Sol é a estrela mais próxima de nós. Alpha Centauri está a 4,3 anos-luz distante de nós. Ou seja, a luz que sai dessa estrela para chegar até nós demora 4 anos e meio, mais ou menos, para chegar até a gente com 360 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade. Muito bem. Nessa estrela, depois você tem outras estrelas. A estimativa de planetas que orbitam as estrelas que a gente conhece dentro da galáxia é de 50 bilhões de planetas. E isso eu estou falando uma galáxia, que é a nossa. Próximo da nossa galáxia, a gente tem o grupo local de galáxias. M31, a galáxia de Andrômeda e outras galáxias por aí. Já conhecidas
e catalogadas. Catalogadas. Aham. Aí fora desse grupo local, você tem o aglomerado de galáxias e o super aglomerado de galáxias. Ou seja, se eu ficar falando aqui, tem um site chamado Galaxy Zoo, chama-se Galaxy Zoo. Você se cadastra lá e você ajuda os astrônomos a catalogar as galáxias que já foram fotografadas, mas ainda não estão catalogadas. São centenas de milhares de galáxias existentes, onde delas existem bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. Cada estrela com planetas orbitando. Mas isso é tudo Possivelmente catalogado planetas. da Terra ou com os satélites, com os As telescópios galáxias, espaciais? As galáxias que nós conseguimos enxergar, algumas são da Terra, outras são observadas com o telescópio Hubble, outras são capturadas em outra forma de onda, radiotelescopia, o que for essas coisas por aí. Entendi. Entendeu? Então, sabe, é complicado. Eu não gosto de afirmar que existe porque eu nunca vi. Né? Nunca vi nada. Mas também eu não gosto de falar que não existe porque eu caio nesse pensamento. Você entendeu? Agora, aonde está escrito na Bíblia que é pecado que exista vida fora da Terra? Não sei. Alguém pode me ajudar? Eu não sei. Ou que não exista vida fora da Terra. Ou que não né? exista, né? Mas é que quando a gente diz vida também, não é pra imaginar um serzinho pulando Isso com umas é anteninhas. muito bem falado. Deixa eu te Uma falar. micróbio. Micróbio, a vida é uma Isso. plantinha, uma florzinha. Uma alga. Não é nem água. isso. A gente entra em bactéria. Quando a gente fala vida fora da Terra, a gente tá falando de bactérias. Entendeu? A bactéria que a gente conhece é a que a gente fala do composto CHON. É Carbono, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Ainda bem que ela tava aqui, né, amor? Eu também saberia, mas ela falou antes. Só que agora, recentemente, a NASA anunciou aqui na própria Terra um desses elementos caiu e entrou o ferro no meio. Então mudou a nossa forma de pensar Ixi, sobre a formação da vida. Foi recente, Foi né? recente. Agora foi, eu não sei como é que vai Seus formar mitos sigla. estão sendo derrubados, Dre. Então, Não, Plutão choque agora. caiu. isso abre tá. possibilidade de outras formas de vida, não só que a gente conhece, porque a gente só conhece um modelo, até então um modelo de vida que era o nosso, esses elementos, agora tem um outro. E será que não existe outros também, além desse? Então quando a gente fala de vida, gente, por favor, não pensa que é ETzinho. Ele não tá falando que tá? acredita em ET. Não é ET, forró, essas coisas, OVNIs, disco... nossa, Forró? Como assim? Não ET, tem aquele... forró? Tem aquela ET, for home... A gente fala forró. Te emenda tudo aí. ET forró? Amor, que vergonha. Marco, a gente tá falando de astronomia e às vezes me surge a seguinte pergunta: pra que estudar astronomia? Na prática, que vantagem que isso traz? O que traz o estudo da astronomia que agrega a vida da gente? É verdade. Pra que eu preciso saber das estrelas? por que eu preciso Porque estudar? você já falou que os planetas não vai influenciar na minha vida. Eu entrei no Não é? aqui e entrei na parte de céu. Eu tô vendo aqui uma foto da estrela Aldebaran, ela é meio amarelada. Mas e aí? Beleza, eu tô vendo ela aqui, mas... É bonito. E as minhas contas de segunda-feira? Isso, isso tá parecendo aquelas perguntas de aluno, né? Professor, pra que eu vou aprender isso, né? Isso. Eu sou isso aí direto. Mas é assim, gente. Astronomia, por exemplo, o seu calendário que a gente segue. Gregoriano. Ok? Gregoriano. Ele vem da astronomia. Movimento do Sol, analisando o movimento do Sol, a gente consegue então formar as horas, você entendeu? E aí consegue formar então o dia, a noite e o calendário. Estações do ano, por exemplo. Não vamos discutir se está valendo a estação do ano agora, se não vale, essa questão toda aí, mas as estações do ano astronomia. São definidas pelo movimento. É verdade. astronomia. Saber quando o mundo vai acabar também, a astronomia. Né? Cara, que é setembro de 2012, Participação não é? especial de Jesus. 21 de 12 de 2012. Cara, eu já vi o mundo acabar 3 vezes, cara. Quando criança, já me falaram que o mundo ia acabar 3 vezes, até hoje, né? Mas essa enfim. eu acho que é a mais forte, né? Não é. Todas Essa são é mais uma Fizeram história. até um A mais filme. forte foi uma que teve Essa é uma aí que eu dormi interpretação. na cama da minha mãe, porque a- morrendo de medo. A Bíblia fala, né? criança. Na verdade, a Bíblia fala que 1000 chegará e 2000 não passará, não é? Ai, Jesus, agora que eu entendi. Foi Nostradamus que falou isso. Bom, então você tem esse aspecto. Outro aspecto, toda a pesquisa que ela é feita na área da astronomia, ela é revertida, muitas das coisas são revertidas para o nosso dia a dia. Aí eu tô falando mais especificamente, por exemplo, na parte de astronáutica, tá? Que são chamados os spin-offs. Isso é legal, hein, gente? Spin-off. Colocar no Google. Né, que a gente Spin-off.
que a gente coloca direto, spin-off. É que em spin-off também é quando, tipo, tem uma série de TV, aí daquela série surge outra série. Aí isso se chama spin-off, entendeu? legal. Também, espinafre. Ou de quadrinhos, assim. Entendeu? E tem os elétrons também, os spins pra cima, os spins Isso mesmo. contrários. Ó. Ai, Dri, que medo dela, ela sabe bastante, amor. Sabe. Responde direitinho. Então é assim, os spin-offs, por exemplo, você cria um produto para desenvolver dentro da astronáutica, para o homem poder ir para o espaço, enfim, e aquele produto acaba sendo revertido para nós no dia a dia. Então a roupa, o tecido da roupa do bombeiro, aquele que a gente tem aquela detector de fumaça para acionar Incêndio. a A questão água. de incêndio. Do hemisfério norte, né? Digamos assim, porque aqui a gente não vê isso. Em shopping a gente até vê alguns às vezes perdidos, né? Mas, e vários outros subprodutos. Até também na parte de informática também, de eletrônica, medicina. A NASA publica... Suco em pó. Ai, NASA desculpa. Tem a ver com a astronomia. Muito importante, muito importante. Tem a ver Não, com a na verdade Tem a não é ver, suco Fê? em pró. É que assim, Suco em pó. o que acontece? Os astronautas, quando eles estavam indo para o espaço, começou a se pôr, ficava uma entendi. hora, 2 horas, voltava. Tem as Só que aí futilidades começou, também, né? teve um, pra vocês terem uma ideia, que ele ficou umas não sei quantas horas em terra, porque atrasou pra sair, ele não tinha onde fazer xixi. Então ele teve que fazer xixi coitado. no macacão. Na roupa. Aí criaram a fralda, entendeu? Fralda geriátrica, essas coisas. Entendeu? Então vai surgindo Aquela gelatininha. algumas coisas Alguma assim. coisa tem que contribuir, né? Não, Marcos? alguma coisa tem que contribuir, né? Então, os alimentos eram muito pesados para ir para o espaço, essas coisas todas. Então, eles fizeram o quê? Tiraram toda a água do alimento, deixaram ele, como é que chama isso? Desidratado. Desidratado. E depois, lá em cima, eles jogam água, etc e tal. Então, tem esse lado também da tecnologia, da medicina, de tudo isso que vai revertido para nós de forma direta. Entra no site da NASA, digita lá, Spin-off NASA. Você tem publicações, assim, ano após ano, com páginas e páginas dos subprodutos que são gerados. Isso é legal. Isso é legal mesmo. E fora que também é pesquisa, quer dizer, é ciência, Pois desenvolvimento humano nesse sentido, né? E a grandeza de Desenvolvimento Deus também, né? Pois é. Conhecendo um pouco da humano. Você vai é, conhecendo, aí é que tá a questão. Quer dizer, Isso é eu verdade. acho que o grande barato meu de estudar astronomia é que eu fui estudar astronomia para conhecer a grandeza de Deus. Essa foi a chave. Pô, você olha assim, você vê, nossa, cara, o universo tem centenas de milhares e milhares e milhares de galáxias. Cada galáxia tem bilhões de estrelas, com bilhões de planetas. E você fala, cara, eu tô aqui nesse ponto azul, esse pálido ponto azul nessa imensidão do espaço cósmico, bicho. Que bonito, parece é, música do Raul Seixas. Eu ia falar isso, nossa, tá muito Raul Seixas. Não, isso é narração. Não, parece do Luan Santana, Meteoro. Dá pra Não. Eu não escuto isso, irmão. Essas coisas eu não escuto. Mas essa é a sessão de planetário que a gente incorpora essas coisas aí. Mas é assim, cara, você para e você fala, meu Deus, ele se importa comigo, né? Quer dizer, eu tô aqui nesse planeta pequenininho, porque o nosso planeta é um nada perto desse universo todo que a gente pensa e que conhece. Não, é um né? ponto minúsculo. Eu não Entendeu? gosto de. Eu odeio aqueles PowerPoints que mandam por e-mail e tal. Eu vejo que bonitinho. Mas tem um, cara, que é maravilhoso, Amor, assim. vai que ele que fez um dos... Não, então. Pode ficar tranquilo que Gil, não sou não eu. manda mais, Gil. Ele deleta, ele nem olha. Mas tem um, cara, que eles transformaram em PowerPoint, mas você acha na internet, né? Que tem a comparação dos planetas. Tem a Terra gigante, Isso. depois compara com o Sol, a Terra fica minúscula, depois compara o Sol com outro planeta, o Sol outras fica, estrelas. fica uma bolinha. Com outras estrelas, fica uma bolinha. Depois compara essa outra estrela com outra, o negócio vira um pixel lá, o Sol e... Exatamente. A coisa é muito gigante. É igual o final do filme, MIB, né? A gente se sente meio... Pois meio, é, nossa. Homens de Preto. O filme é uma porcaria, mas o fim dele é muito legal. Que Aí- são ETs jogando bolitas. Aí você fala assim, cara... E a gente é uma das bonitas, é. Como é que a gente pode... Você fala aí, como é que Deus se importa comigo, né? Quer dizer, nesse universo gigantesco, que é dele, ele tá se importando comigo Individualmente, individualmente. E tem um esse versículo que fala isso também, não tem? Isaías? Tem aquele, nas estrelas veja sua mão e no Ai, ouço sua voz. Tem o versículo Tem, em claro que Isaías, tem, claro que que diz tem. que ele conhece as estrelas pelo nome. nome. Cada um E pelo como seu que nome. pode, que são trilhões, a gente não tem como Não, contar, e tem é estrela que infinito. nem tem nome, né, pra gente. Mas pra Deus tem nome. Pois é, e mesmo assim ele se importa com a gente, isso que é o mais maravilhoso. O mais maravilhoso ainda é pensar que ele, com toda essa grandeza, imagina o rebaixamento que ele teve que ter pra vir aqui pro mundo, nascer numa manjedoura. Não tem nem como fazer um paralelo com a nossa vida. Pra que a gente seria rebaixado pra comparar com o rebaixamento de Deus, que controla todo esse universo, né? Tem tudo sob o seu poder e vira uma criança indefesa numa manjedoura em Belém, né? Isso é fantástico. Essa é outra coisa que me intriga, assim, sabe? De como as coisas ficam paradinhas lá no céu e não cai
tudo. Mas também se cair, vai cair pra onde? É sério. Quando eu penso leis, né? Não, é verdade, no céu não Sabe, tem de em cima, ficar- embaixo, à direita e à esquerda, né? Vai depender do seu então, referencial, né? por isso que é muito Deus isso. Às Por vezes isso que a eu- gente não está embaixo na Terra, né? O hemisfério sul não é embaixo, necessariamente. Isso Isso foi é coisa do imperialismo. né? da Inglaterra, de um inglês que colocou a Inglaterra na parte superior. Aham. É verdade. E a gente sobrou aqui embaixo. É Sobre muito aqui embaixo. estranho. Uma coisa muito louca que eu acho de observação é que nada do que a gente tá vendo tá lá. Como assim, É Juliano? tudo história, né? Você olha pra uma estrela, Ela pode ter morrido já e você tá vendo ela ela. pode não existir mais há muito tempo e você tá vendo ela ainda. Nossa, que A luz do estranho. sol Cada demora acho que 8 velocidade da minutos, luz, 28 segundos pra chegar na Terra. Ah, é verdade. É, tem uma frase clássica que diz assim, que olhar pro céu é olhar pro passado, né? O sol, quando você olha pra ele, assim, a luzinha que ele deu, que vamos supor que ele vai soltar agora, uma luzinha vai vir aqui pra Terra. Né? Da sua superfície até aqui pra nós, demora 8 minutos e 30 segundos pra chegar. Nossa, o sol é rápido, então. É. Entendeu? A Lua é 1 segundo, no caso que ela reflete a luz do Sol. Mas você pega a estrela que nem eu falei da Alpha Centauri, é 4 anos-luz, 4,3. Tem outra que é 700 anos-luz. Você tá vendo uma coisa que aconteceu há 700 anos atrás. Eu não queria fugir do tema, mas tem uma futilidade muito grande, que é Ei. como você enxergar o passado, né? Tem uma teoria de você colocar um espelho muito longe daqui, aí você enxerga o espelho refletindo a Terra tantos anos atrás, entendeu? Fora que tem o efeito da atmosfera também, né? Que a atmosfera, ela na verdade, você não tá olhando o astro na direção que você pensa que está. Uma como refração. É uma refração. É como você põe o água, né? lápis dentro tá, da água. tá, Põe o tá. lápis Ele dentro da água. entorta. Ele É parece por isso que o entorta. sol fica tão bonito no pôr do sol e no nascer, porque ele refrata na Exatamente. E ele já se se... pôs e você acha que ainda tá lá em cima. É mesmo. Olha que legal. Ele já Eu se nunca pôs tinha faz 3 pensado dias, né? Ai, amor. Cara, a hora que você falou lá que tinha diversos corpos perto de Plutão, me veio na cabeça a gente morta, cara. Ai, Jesus.